Hoje eu quero fazer um parênteses no sermão sobre a vida de José, que nós vínhamos estudando, e eu quero chamar a nossa atenção para um assunto muito importante, que é justamente do que nós vínhamos já experimentando em Rio do Sul, do que Jeff falou hoje, e pelo despertamento que eu estou sentindo que esse livro está passando em termos de envolvimento. Nós, como igreja, estamos percebendo a necessidade de um trabalho mais consistente entre adolescentes e crianças, porque sabemos que é uma área bem sensível na vida da igreja, mas também nós não podemos menosprezar a nossa própria vida, o nosso cristianismo, a forma como nós vivemos. E nós temos alguns imperativos, alguns comandos de Jesus no Novo Testamento, e um deles, que eu quero me ater esse dia, é justamente de Mateus capítulo 5, onde Jesus dá uma ordem, e que nós precisamos sim tomar conhecimento disso. Todo mundo conhece aquele texto que diz, deixe a sua luz brilhar, não é verdade? Isso é mais batido do que qualquer outra coisa. Assim como João 3,16, nós aprendemos isso desde pequeno. Ninguém esconde uma cidade sobre uma montanha, ninguém também coloca uma lâmpada debaixo do negócio, todo mundo coloca para brilhar. E nós fomos chamados para Jesus para brilhar a nossa luz. Eu e você fomos chamados para brilhar a luz. E essa manhã, então, eu quero ver esse texto com vocês. Eu não tenho ali, se você tem sua Bíblia, abre comigo Mateus capítulo 5, versículo 14 até o 16. Vamos entender um pouco do contexto desse sermão do monte que Jesus fala, onde ele fala exatamente sobre a questão da luz. Ele começa dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Não pense que o seu irmão do lado é a luz do mundo só. Você é. Tome como para você. Não pense, fulano tem que ser. Puxa, a luz do fulano não está brilhando. Olhe para você. Vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia ou uma luz, uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, aqui o imperativo, dessa forma brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Só até aqui. Sabe o que me preocupa, gente? Que a influência da igreja não está sendo sentida na nossa sociedade da maneira que deveria ser. Nós nos orgulhamos de sermos hoje 20% de evangélicos no Brasil. Nós nos orgulhamos, porque o último censo apontou entre 20% e 22% de evangélicos que se auto-intitulam nascidos de novo. Evangélicos crentes em Cristo. 20% a 22% da população brasileira, de 190 milhões de pessoas. Somos 20%. Agora, cadê esses 20%? Onde estão? George Barna, que é um dos estatísticos da igreja, ele diz o seguinte numa das pesquisas: cristãos nas igrejas evangélicas, em média, é quase indistinguível do resto da sociedade. Quando nossos adolescentes, supostamente nascidos de novo, engravidam e se envolvem com drogas e medicamentos na mesma proporção que a população em geral, quando nossos casamentos terminam em divórcio no mesmo ritmo que o resto da sociedade, quando se engana nos negócios, se mente, se rouba no mesmo nível estatístico daqueles que não são cristãos, algo está errado. Basicamente ele está dizendo assim, não tem diferença. Não existe diferença entre um cristão e não cristão. Temos que aplaudir isso. Isso é para sentar nessa cadeira e chorar, porque nós não fomos chamados para isso. Não fomos. E há aqueles pregadores que nos fazem acreditar que a nossa fé é uma coisa puramente pessoal, precisa ser mantido para nós mesmos. De certa forma eu até concordo, porque a nossa fé é pessoal. Eu tenho que decidir se vou seguir Jesus ou não. Mas o comando de Cristo é exatamente o oposto. Nós não podemos manter a nossa fé para nós só. Não podemos. Ele diz no versículo 16, assim, dessa forma, brilha a luz de vocês diante dos homens,
Não é para esconder a sua fé. Não é para manter para você só. É um comando, é uma ordenança de Cristo, assim, dessa mesma forma. Como não pode esconder uma cidade. Ninguém coloca uma lâmpada lá embaixo, mas ela coloca lá em cima para iluminar. Dessa mesma forma, vocês precisam brilhar diante dos homens. Agora, tem uma pergunta aí, né? Como é que eu faço para que a minha luz brilhe? Você já se perguntou isso? O que devo fazer para deixar a minha luz brilhar? E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse é o beabá do Evangelho, e muitas vezes a gente não sabe. As coisas mais elementares, mais simples, e a gente não sabe. E eu quero desafiar cada um de nós essa manhã, a que nós possamos juntos aqui, nesse momento, descobrir o que nós devemos fazer para deixar a nossa luz brilhar diante dos homens. Para responder essa pergunta, a gente vai começar com alguns pontos. Algo diferente, eu acho que eu nunca fiz isso aqui, mas vamos fazer. Para que a sua luz brilhe, para que a minha luz brilhe, o que nós precisamos em primeiro lugar? Ter uma conexão com a fonte da luz. Nós ficamos sem luz aqui esses tempos atrás na nossa casa, e eu posso dizer para você o quanto isso é desconfortável ficar sem luz. A coisa mais comum é você chegar e isso talvez é tão mecânico, né? Tão automático, você vai no interruptor e liga e nada acontece. Né? Coisa mais gostosa é quando você abre o teu chuveiro e sai água quentinha. Não é legal? Mas para que isso aconteça, para que eu tenha água quente, para que eu possa ligar a televisão ao computador, para que eu possa acender a luz, eu preciso estar conectado à rede da Light. Se eu não estiver conectado lá, eu posso pôr 300 mil conectores aqui, eu posso pôr 600 mil lâmpadas espalhadas por esse terreno, que nada vai acontecer. Se não tiver conexão com a fonte da luz, que é Jesus, nada vai acontecer na sua vida, nada. A sua luz vai ser negra, escura, ninguém vai ver a diferença. Você vai separar da tua esposa, do teu marido, da mesma velocidade que alguém que não conhece a Cristo. Você vai roubar da mesma velocidade, você vai mentir com a mesma velocidade e facilidade, porque você não está conectado. A sua luz é negra, escura. Não tem luz. João 1:1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ele é a luz dos homens. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus, mas o mundo não percebeu essa luz. Sabe por que o mundo não percebeu essa luz? Porque Jesus é uma maneira específica de luz que expõe a minha e a tua escuridão. Por isso que nós não gostamos da luz de Cristo, porque ela nos expõe, ela nos mostra claramente quem nós somos, o que temos dentro de nós, a podridão, o desejo pelo errado, pelo pecado, pelas coisas que fazem mal. E ele fez isso e o mundo não o aceitou por causa disso. Mas o mundo o odiou, diz o texto de João 3,19. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E está falando de mim e você aqui também, de nós. Porque nós amamos mais essas coisas de obras más do que as boas. E aqueles que seguem a Jesus realmente precisam tornar-se refletores da luz. Assim como o sol é refletido pela lua na terra, sol é a fonte da luz e a lua reflete. Jesus, Deus é a fonte da luz, precisa ser refletido por mim e você. Precisa. Nós não somos a fonte da luz. Nós não somos, mas às vezes achamos que somos. Nós nos colocamos num patamar alto. Nós não somos, mas nós fomos chamados para ser os refletores da luz. Nós fomos chamados, eu e você. Portanto, se você quer a sua luz brilhando, você precisa ter uma conexão com a fonte da luz. Isso é o mais importante, é o início de tudo. Você precisa estar conectado com essa fonte, e a única maneira que você pode refletir essa luz é ter essa conexão. Segunda coisa, eu preciso entender que para fazer a minha luz brilhar é uma escolha intencional.
Em Isaías 45, 6 e 7, Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz. A palavra traduzida do hebraico para formar é yatzar, e carrega a ideia de espremendo em formas, moldar em uma forma, ou especialmente a forma como um oleiro faz. Para que você faça isso, não se pode escapar de ter uma influência nesse mundo. Querendo ou não, você não pode escapar de ter uma influência nesse mundo. Ou boa ou má. Todos nós. A forma como nós vivemos, ninguém passa em branco nessa vida, que não influencie ninguém. Alguns influenciam mais, outros influenciam a menos, mas todos nós influenciamos alguém de certa medida. Diz o texto: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens. Veja só, o verso diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Sublinhe isso na sua palavra, na sua Bíblia. Sublinhe isso assim. Dessa forma. Na realidade, não é uma questão de saber se a sua luz será vista ou não. A questão não é essa. A questão que Jesus está colocando aqui não é se você vai saber ou não, se a vida vai ter influência, mas aqui está dizendo a forma com que deve ser feito. Formar dessa mesma forma, assim, nessa forma, de ter uma cidade que você não pode esconder. Ninguém coloca uma lâmpada lá embaixo, mas aqui em cima para iluminar. Essa forma precisa ter na nossa vida, da mesma forma. Olha só a história que eu li uma vez de um menino que foi com os pais para a Europa fazer um turismo. O passeio incluía também visitar as grandes catedrais que haviam lá. E o garoto, de catedral em catedral, ficava encantado com aqueles vitrais que existem. E ele ficava admirando aquilo tudo, observando o desenho dos discípulos, de todos os santos e tudo mais, daquelas imagens bíblicas. E após o regresso dele, ele foi convidado pela professora dele de escola dominical para que compartilhasse com a turma de qual igreja, ou catedral que ele gostou mais. Ele não tinha nenhuma em especial, mas ele diz assim: eu amei a sensação da grandiosidade e da imensidade de Deus, da imensidão de Deus. Achei aquilo fenomenal, aquele negócio grandão. E a sua professora então em seguida perguntou para ele assim: qual é a sua definição de santo? O que você acha? Qual é a sua definição de santo? Ele voltou na mente dele a imagem dos vitrais, né? E nos vitrais ele via aqueles desenhos dos discípulos e o sol atravessando por eles, pelos desenhos. E ele diz: um santo é uma pessoa por onde a luz brilha. Essa era a definição dele de santo. Você está permitindo que a luz de Cristo brilhe através de você? Ou nós estamos bloqueando essa luz de Cristo? Não há jeito de essa luz brilhar se nós não tivermos conexão com Cristo e se nós, de livre e espontânea vontade, não decidirmos ser esses refletores. Eu preciso decidir ser esse refletor. Terceira coisa, eu preciso entender que, mesmo que eu não queira, minha vida está em exibição. Minha vida está lá, as pessoas estão me vendo, mesmo que eu não queira. Paulo adverte aos crentes em Filipenses, dizendo o seguinte na sua carta, em Filipenses 2, 12 até 16. Não tenham ali, eu vou ler para você. Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedecem, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, em prática, trabalhem a salvação de vocês com temor e tremor. Pois Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de Deus. Gostou desse texto? Pois é, só que antes de você brilhar como estrela, que é a parte mais gostosa do texto, ele está dizendo: trabalhe, efetue em ação, transforme em ação a salvação de vocês. Trabalhe! Vai lá limpar barro da casa dos outros, que está misturado com esgoto, com óleo, com gasolina. Vai lá, faz.
Mesmo quando o outro diz, eu não acredito nisso. As nossas ações são as melhores palavras que a gente tem para usar. A igreja precisa adquirir o direito de ser ouvido. Nós não podemos chegar na pessoa e dizer, senta aí que eu vou falar agora. Nós não temos o direito de fazer isso. Através da nossa ação, do nosso trabalho, nós adquirimos o direito de falar. Quando nós vamos na casa de alguém, limpamos, quando nós ajudamos alguém, damos carona para alguém, quando nós nos dispomos a ir lá no meio da madrugada, mesmo quando você não quer, você está adquirindo o direito de falar alguma coisa. Mas se você não fizer isso, você não tem o direito nem de compartilhar o evangelho com alguém. Você não tem o direito. Porque você está violentando o outro. Você não tem o direito, não faça isso. Porque não é o que Jesus pede para você fazer. Você precisa adquirir o direito de falar dele. E adquirir o direito de falar dele é transformar em ação a sua salvação. Não é vir só no domingo uma vez aqui por semana e achar que é o suficiente. Você já se tornou apto a levar o evangelho. Agora pronto, eu sou ministro da palavra. Grande coisa! Milhares de ministros da palavra vão arder no inferno. Milhares! Porque acham que é o suficiente. Não é. Transformem em ação a salvação de vocês. Trabalhem, meta a mão no barro, arregace as mangas, como se fosse o último dia. Chore junto com quem está chorando, para você ver, passe tempo com alguém que está passando por sofrimento. Se envolva com o sofrimento do outro e a gente começa a sentir um pouco a dimensão do que é a vida. Porque nós vivemos num mundo de egoísmo total. Se minha família está bem, se meu carro está funcionando, se minha conta bancária está no azul, ótimo. Os outros que se explodam. Nós não falamos isso, mas nós agimos assim. Transformem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Aqueles que conhecem o Senhor precisam brilhar no meio da escuridão. Deixe-me dar alguns motivos para você pensar sobre isso. Primeira coisa. Ao longo do meu ministério, ao longo dos anos que eu trabalho como pastor, eu ouvi as pessoas fazerem a seguinte declaração várias vezes. Eu estou em um lugar de trabalho onde não existem outros cristãos. É duro o meu trabalho. Coisas são nojentas. Ore para que o Senhor me tire desse lugar e me coloque num outro melhor. Eu ouvi isso milhares de vezes. A minha pergunta é a seguinte: será que não é exatamente onde Deus quer você? Será que não é lá, nesse lugar nojento, no lugar de difícil relacionamento, onde existe pressão? Será que não é exatamente lá? Considere isso por um momento. Será que não é lá que Deus quer? Quanto maior a escuridão, maior a diferença da luz, mesmo que pequena, vai fazer. Em segundo lugar, você já considerou que as pessoas que permitem que os outros pensem que eles são piores do que ela, tem a mesma hipocrisia do que aquelas pessoas que se acham mais do que elas de fato são? Mesma hipocrisia. Nós olhamos para os fariseus, que realizavam os seus atos religiosos numa tentativa de parecerem mais religiosos do que os outros. Pedro foi tão culpado quando em um momento de fraqueza negou que ele era discípulo do Senhor. Então, gente, você precisa brilhar a sua luz onde você está. Tem uma frase que alguns anos atrás nós ganhamos uma plaquetinha, assim, da Ana Paula, nos deu uma plaquetinha, que diz assim: floresça onde Deus plantou você, onde Deus colocou você, não lembro direito. Mas essa é uma das grandes verdades. Nós precisamos florescer onde Deus nos colocou, brilhar nossa luz onde Deus nos colocou. Não pedir, Deus me tira daqui, porque eu sou muito santo, vou me envolver com essas pessoas. Eu não posso, é muito difícil para mim ouvir, os caras ficam falando palavrão o dia inteiro. Mas é exatamente lá, talvez, que Deus quer que a sua luz brilhe. Sem que você se envolva com essas coisas. Sem também você parecer extremamente santo, extremamente hipócrita. Não podemos fazer isso. Mas nós temos que brilhar nossa luz. Nós não podemos viver a vida cheia de luz em nossa sociedade sem colocar o pé para fora. Não podemos. É muito fácil ser luz aqui dentro, onde todo mundo compartilha da mesma ideia. Mas nós não vamos viver uma vida cheia de luz se nós não pusermos o pé para fora, sem que as pessoas nos percebam. Eles podem não gostar de nós. As pessoas podem não gostar de você. Podem até rejeitar você. Mas eles saberão que estamos lá. Saberão que estamos lá.
Eu e Jeff tivemos essa experiência andando pelas ruas de Santa Catarina, que é uma cultura bastante alemã e italiana, bem fechada. Sabe o que é você andar pela rua e pessoas chamarem você para querer conversar com você, querer abrir coração contigo? Consegue imaginar isso? Você andando nas ruas do Rio de Janeiro, alguém chama, cara, olha só, estou desesperado, não sobrou mais nada na minha casa, começa a abrir o coração, choram para você, querem que você ore com eles. Tivemos essa experiência lá. A igreja precisa estar pronta para responder isso. Precisa estar pronta. E, em quarto lugar, eu preciso entender que a minha luz precisa ser vista através das minhas obras. Olha só o que diz a segunda parte do texto do versículo 16 aqui. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Não menospreze a frase boas obras. Não menospreze isso. Essa frase é usada mais de 20 vezes no Novo Testamento. Mais de 20 vezes. E sempre de forma favorável. Faça, mais de 20 vezes. E embora seja verdade que boas obras não garantam a nossa salvação, uma vez que nós somos salvos pela fé e não pelo trabalho, mesmo que isso seja verdade, nós não somos salvos pelas obras. Mas Paulo lembra aos crentes em Efésios, na carta de Efésios capítulo 2, versículo 8, dizendo o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos ou somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Vamos trabalhar. Não é tanto o que você diz que conta, mas o que as nossas ações provam a nosso respeito. Isso sim. E não adianta gritar do telhado, eu sou cristão. Não adianta nada subir aí em cima e gritar que é cristão. Enquanto que a maneira como agimos em nossa família e junto com os nossos amigos ou ao redor grita exatamente o oposto. Você grita que é cristão, mas as tuas atitudes mostram o contrário. Não vale a pena. E em último lugar, o que devo fazer para deixar minha luz brilhar? Preciso entender que meu trabalho precisa trazer glória ao Senhor. O final do versículo 16 diz que as nossas boas obras precisam glorificar ao Pai. As pessoas, quando veem você trabalhando, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus não disse para vivermos nossas vidas de tal forma que as pessoas vejam as nossas boas obras e digam que somos fenomenais, maravilhosos. Eu acho que precisamos honrar as pessoas que trabalham. Precisamos honrar. Mas essa não deve ser a nossa motivação. A lâmpada não chama a atenção para si. Ela é simplesmente colocada em um candelabro onde dará a melhor iluminação. E nem sempre é fácil fazer boas obras. Nem sempre é fácil. E nem todos vão achar legal a gente fazer boas obras, mas mesmo assim, Deus nos ordena que façamos. Mesmo assim. Concluindo, o que devo fazer para que a minha luz brilhe? Em primeiro lugar, eu preciso perceber ou preciso entender que eu preciso ter uma conexão com a fonte da luz. Sem relacionamento com Cristo, pode esquecer. Também que é uma escolha intencional, eu decido se quero ou não ser luz. Terceira coisa, entender que a minha vida vai aparecer, pessoas estão olhando para mim, mesmo que eu não queira. Quarta coisa, minha luz precisa ser mostrada, ou ela precisa aparecer, através das obras, através das ações. E por último, minhas ações precisam sim glorificar a Deus. 5 coisas simples. 5 coisas simples que resumem o Evangelho. Evangelho é relacionamento. Evangelho é investimento. É se envolver, é se importar com a dor do outro. E eu quero desafiar essa igreja a realmente levar isso a sério. A perceber que se nós não fizermos isso, nós estamos brincando de igreja. Se nós não nos envolvermos, nós continuarmos na nossa zona de conforto, nossa luz não vai brilhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo ver a luz de vocês brilhando aqui. Mas aqui tem tanta luz, né? Muito fácil. Vamos brilhar lá fora, gente. Dentro da van, quando você enfrenta um congestionamento de 2 horas, né? Uma fechada de trânsito, um patrão que te oprime, né? Ou no relacionamento conjugal que está passando por dificuldade.
Vamos deixar a luz brilhar aí. Relacionamento entre pais e filhos, né? Irmãos em igreja. Tantas áreas onde nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. Se nós não quisermos que isso aconteça, é uma escolha nossa. Mas se você quer que o evangelho verdadeiro esteja em nosso meio, precisa ter essas atitudes. 5 coisas simples. Se você lembrar, passe por isso essa manhã, essa tarde. Pense nisso algumas vezes. É muito importante que nós nos tornemos, assim como o Tiago diz, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus é a primeira coisa, ter conexão com a fonte, que é o próprio Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a brilhar nossa luz no meio dos homens. E que as pessoas vejam a nossa luz brilhar e glorifiquem a Deus, diz verdadeiramente. Esses caras têm alguma coisa diferente. Que Deus nos ajude. Eu quero encerrar essa manhã orando, pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa vida, do nosso egoísmo, muitas vezes, né? Eu vi o Johnny, o pastor da igreja lá. O carro dele tinha tanto barro dentro quanto fora, porque ele carregava os equipamentos e levava as pessoas. E eu fiquei pensando, ai, cara, que dó desse carro. Eu fiquei pensando, sério, no primeiro dia que eu entrei no carro dele, grosso de barro, fiquei pensando, puxa, isso vai dar um trabalho para limpar. Aí o Jeff disse, só lavar. E eu fiquei pensando naquilo por um pouco, eu disse, é verdade. Só lavar. Porque na verdade o carro não vai subir com você, né? Você não vai levar ele com você. Isso não nos dá direito também de sair detonando com tudo, né? Mas eu estou dizendo que é para a obra, é para fazer bem. Cara, se você tem a condição, por que não vai? E ele colocava mangueira, aquelas lava-jato, cheio de pessoas com botas cheias de barro. Isso é amor em ação, isso é cristianismo em ação, né? Que olha o outro como prioridade, que vê a necessidade do outro e vai lá e ajuda. E uma das coisas que Jeff não falou na casa desse homem que tinha tudo, eles tinham um bebê de 1 ano e 10 meses. Com todo o dinheiro que eles tinham, não tinham fraldas para o bebê. Não tinham fraldas. A igreja levou um pacote de fraldas para ela. Consegue imaginar isso? Fraldas, coisa mais simples. Não tem. O pastor Lucas é um outro estagiário da igreja. Ele mora num condomínio onde pessoas tinham caminhonetes enormes, Tucson e todas, nem olhavam para o rosto dele. Quando a água começou a subir, ele comprou muita farinha, estocou em casa. Ele morava num duplex, botou a farinha lá em cima. Quando a água subiu, todos os mercados foram atingidos na cidade. A esposa dele começou a fazer pão e bolo. Essas mesmas pessoas, com dinheiro, não podiam comprar porque não havia. Pediam, por favor, tem pão, meu filho está com fome. E eles davam bolo para aquela família. Eles faziam água com farinha para enganar as crianças, porque não havia leite para comprar. Eles faziam água com farinha para ficar branco, para as crianças tomarem, e as crianças acharem que é leite. É nesses momentos que a luz de Cristo precisa brilhar, que a igreja precisa aparecer. E dá um bolo para essa pessoa que nunca olhou na tua cara, que tem um baita de uma picape, um jipe enorme na garagem, mas que não vale mais para nada. Dinheiro pode comprar uma série de coisas para você, mas quando vai nessa essencialidade da vida, ele não vale mais nada. Pessoas oferecendo R$200 por dia para que alguém fosse trabalhar na casa dele, e não havia nenhum voluntário. Nenhum. Porque eles tinham os próprios problemas para cuidar. Dinheiro, gente, é bom, nós precisamos, mas ele não. Ele não compra tudo. Chega um momento em que o nosso dinheiro não vale nada. E que relacionamento com Cristo, quando você decide realmente ser luz, faz a diferença nesse mundo. Esse é o desafio para mim e para você essa manhã. Brilhe a sua luz entre os homens, onde você está. Guarde isso no coração, mas não somente no coração, mas bote em ação esse desafio de Cristo na sua vida.
Eu sou muito duro nos relacionamentos, a minha esposa sabe disso. Eu não sou muito sensível e nem muito... Como? Uma coisa assim, mais latino não. Mas, quando crianças são atingidas, quando crianças sofrem, isso quebra o meu coração. E teve um acontecido que não foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Rio, quando os deslizamentos aconteceram, porque matou muita gente lá, não aconteceu isso. Mas acidentes depois aconteceram. E um garoto morreu afogado, uma criança morreu afogada, e o resgate não pôde tirar o corpo. E os familiares ficaram na casa com o corpo por 3 dias. E durante esses 3 dias, vocês imaginam, né? Começa a inchar e tudo. Eles foram instruídos a cobrir o corpo com sal. Móveis você compra de novo. Carros você compra de novo. Mas essa imagem, esse trauma, ninguém tira do coração de um pai e de uma mãe. Nunca mais. Jeff tem razão quando ele diz: Deus está gritando. Nossos ouvidos estão abertos. Deus está gritando para que nós sejamos igrejas de verdade, para que nós vamos de encontro a essa necessidade. Brilhe a sua luz entre os homens. Sim. Nós não podemos fugir daquela máxima que diz que o mundo jaz no maligno. Isso é fato. Talvez nossa igreja não vá mudar o mundo, mas nós podemos fazer diferença nessa comunidade aqui. E é para isso que nós estamos aqui. Nossa luz precisa brilhar nessa comunidade. Não pensar o que nós não podemos fazer na África. Isso, em primeiro lugar, precisa começar aqui. Para que depois nós possamos ir para a África, assim como a Bianca foi para o Haiti, nós estamos aqui para o Sul. Então, precisa começar também aqui no local. Que Deus nos ajude a brilhar. Sim. Você não pode dar nada que você não tenha. Se você não é portador dessa luz, você não pode doar. Então precisa começar com você, tua família, teus vizinhos e assim por diante. Que Deus nos ajude. Pai querido, obrigado por tua palavra nessa manhã, obrigado pelo desafio que ela significa em nossa vida. E eu peço nesse dia que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor possa nos usar apesar de nós. Perdoe nosso egoísmo. Perdoe, Senhor, a nossa falta de interesse, às vezes, de envolvimento com o nosso próximo, que são alvos do Teu amor, assim como eu sou. Pessoas que nesse momento sofrem, pessoas que nesse momento passam por extrema dificuldade. Foi para isso que o Senhor instituiu a Tua igreja, para que ela respondesse a essas necessidades com ação, com amor, com importar-se pelo outro. Deus, quando o Senhor ensinou uns aos outros o amor ao próximo, como uma das prioridades na vida do cristão, nós podemos entender isso na prática quando a gente começa a trabalhar um pouco e percebe o quanto isso faz uma diferença. Deus, eu peço nessa manhã que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame Tua graça sobre nossa vida, que possamos guardar no coração essa palavra de que nós precisamos sim, de forma imperativa, um comando, permitir que Tua luz brilhe em meio à escuridão, em meio ao ser humano, em meio a essa humanidade. Então usa Ser Livre, usa cada um de nós, Pai, como extensões da Tua graça, do Teu amor, como extensão dos Teus pés e das Tuas mãos, como carregadores da Tua mensagem, aqueles que contêm a Tua mensagem, aquelas pessoas que estão investidas com a Tua mensagem. Nós pedimos isso nessa manhã. E eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Eu peço que nessa manhã a Tua graça e o Teu poder se manifestem em nossa vida e que nós possamos depender do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.
Deus abençoe vocês, tenham um excelente final de domingo. E não saiam daqui antes de abraçar uns aos outros, isso é muito importante. Deus abençoe. Obrigado aos nossos visitantes, bem-vindos, fiquem à vontade. Deus abençoe.